Há um episódio na Bíblia, entre muitos dos episódios curiosos da Bíblia. Jesus estava em casa quando de repente uma multidão cercou a sua casa e ele estava lá pregando para essa multidão. Quando de repente o telhado da casa começou a ser removido e de repente, quando Jesus olha para cima, vem descendo um sujeito amarrado numa maca, trazido ali por quatro amigos, um paralítico. E Jesus, olhando para esse paralítico, disse: Filho, perdoados estão os teus pecados. E aí, os fariseus, os que estão sempre na primeira fila, né, para poder julgar o conteúdo teológico do pregador, eles se escandalizaram, dizendo: Quem é esse para perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Aí Jesus percebe, né, que eles estavam arrazoando isso em seu coração, e Jesus responde: O que lhes parece mais fácil? Perdoar os pecados ou dizer levanta e anda? Mas para vocês saberem que o Filho de Deus, o Filho do Homem, tem poder de perdoar pecados, eu digo, olhou para o paralítico e disse: Toma a tua cama e anda. E ele saiu andando de lá. Por que eu usei esse exemplo agora? Porque em era de internet, onde muita gente, todo mundo, qualquer pessoa pode falar sobre qualquer coisa, existe uma existe uma perturbação no coração da maioria dos cristãos, talvez, que é a diferença entre pecadinho e pecadão. Se existe, quais são os pecados mais graves e quais são aqueles pecados que não é tão grave assim e que não me leva para o inferno. E por que que Jesus, quando olhou para o sujeito, disse para ele: Perdoados estão os teus pecados, antes de oferecer a cura física para ele? Porque Jesus sabe, meu irmão e minha irmã, que não tem nada mais acachapante, mais esmagadora, mais paralisante na vida do ser humano do que culpa. Culpa. Culpa retida adoece o homem. Então Jesus olhou para dentro da alma daquele homem e percebeu que a prioridade dele ali era receber o perdão dos seus pecados, era se sentir perdoado por Deus, ser recebido como filho, porque é assim que Jesus o chama: filho, perdoados estão os teus pecados. Irmãos, não existe uma escala de valores, uma escala de pecado do pior para o menos pior. O que existe algumas nuances na Bíblia, algumas citações, como por exemplo, 1 João vai falar sobre os pecados que são para a morte e pecados que não são para a morte. Mas a Bíblia, de um modo geral, vai dizer que o pecado afasta o homem de Deus. Ele vai dizer no Antigo Testamento que a alma do filho e a alma do pai são minhas. A alma que pecar, essa morrerá. Mas não está falando qual tipo de pecado. Salomão, em Provérbios capítulo 6, vai listar 6 coisas que aborrecem ao Senhor, e a sétima a sua alma abomina. E o que seria essa abominação? O que semeia contenda entre irmãos. Então veja, não existe uma escala estabelecida de pecados. O qual pecado, o que é pecadão e o que é pecadinho. O que nós sabemos na prática da vida, da nossa própria vida e da vida dos que estão ao nosso redor, é que existem consequências diferentes para cada pecado que cometemos. Os pecados que nós cometemos contra nós mesmos, o pecado que a gente comete contra o nosso próprio corpo, que é templo do Espírito Santo, tem consequências pessoais. Agora, existem pecados que eu cometo contra outras pessoas, aí são outros níveis de consequência, né? Mas não tem essa de pecadinho e pecadão. O pecado, de um modo geral, de um modo irrestrito, insofismável, inquestionável, todo o pecado é errar o alvo. E o alvo é Cristo. Então, toda vez que pecamos, nós erramos esse alvo e nós atraímos para a nossa vida condenação. Agora, assim como Cristo disse para aquele paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Toma o teu leito, toma a tua cama e anda. E essa é a palavra desse devocional de hoje para mim e para a sua vida. Seja lá quais forem os pecados que você cometeu, seja lá quais forem os pecados que você está cometendo, os teus pecados
estão e serão perdoados. O que você precisa fazer, é claro, é óbvio, é mudar a direção da sua vida, é mudar as escolhas que você anda fazendo. Porque a Bíblia diz que o pecado praticado de maneira contumaz, de maneira cotidiana, ele se transforma em iniquidade. Olha só, uma terceira vertente aparecendo aí. Então existe o pecado que eu cometo sem querer, eu sou envolvido numa situação. Existe o pecado que eu planejo fazer e não só mais de uma vez, não apenas uma vez, frequentemente. Esse pecado a Bíblia vai chamar de iniquidade. E aí a Bíblia diz que os iníquos não herdarão a terra. Os iníquos, a sua parte será no lago de fogo, aonde nunca mais sairão, aonde o bicho nunca morre e o fogo nunca apaga. Então não sejam um iníquo, também não sejam um abominável. Vai lá para Levítico, vai lá para Deuteronômio, dá uma folheada lá das coisas que Deus chama de abominação. Sabe qual é a diferença entre o pecado e a abominação? É que o pecado te afasta de Deus, mas a abominação desperta a ira dele sobre a sua vida. E sinceramente, você não vai querer ter Deus como seu inimigo. Você não vai querer ter Deus apontando uma arma para você. É muito melhor receber o cobertor da graça divina, do sangue de Cristo, da nova aliança sobre a sua vida, do que o cajado de Jeová nas suas costas. Fica com essa palavra. Curta, comente e compartilhe esse vídeo com quem você ama, para quem você acha que está precisando receber aí uma palavra. Seja lá quais forem os pecados e as abominações praticadas e até as iniquidades que foram praticadas, Deus perdoa. Deus escreve uma nova história. Vira essa página e você vai trilhar um caminho aí de santidade, um caminho de santificação, onde Deus não é o teu algoz, Deus é o teu mentor, Deus é o teu pai, Deus é o teu mestre. Que Deus em Cristo vos abençoe e até o próximo devocional, querendo Deus.